Vocês receberam salvação por causa desse evangelho. Esse evangelho que eu anunciei para vocês, ele não é apenas comprovado historicamente, ele é para a transformação da sua vida, ele é para a transformação da sua história, ele é para te achegar a Deus. A palavra evangelho, antigamente, não era usada para falar de Cristo. A palavra evangelho era para se tratar do imperador. Era a respeito da vida do imperador e como, no meio daquela lei pela paz romana, da paz romana, né, a falsa paz, como ele estabelecia a sua paz. O quanto que ele tinha conquistado, quem que ele tinha mandado matar, como que tinha funcionado a coisa ali. O evangelho antes eram as boas novas daquele imperador. Então, Marcos vem e diz, esse é o princípio do evangelho de Jesus. E ele começa a dizer, se você quer... Como diz a própria escritura, Marcos começa a dizer, se você quer vir após mim, citando a Cristo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que perder a sua vida, esse vai ganhar. Aquele que ganhar a sua vida, esse vai perder. E ele começa a colocar tudo em oposição ao evangelho do imperador. E ele começa de uma maneira muito poderosa dizer que, na verdade, a autoridade de Cristo era superior à autoridade do pregador. Quando a gente olha para a história, o evangelista, na verdade, era um funcionário do palácio, um funcionário do império que ia para as praças, abria os rolos e começava a declarar o que tinha acontecido aquela semana, aquele dia com o imperador, quais tinham sido as suas decisões. Então, quando Marcos vem fazendo essa primeira declaração, e óbvio, depois os outros discípulos escrevendo a respeito também, se apropriam da palavra evangelho, eles estão falando, olha, o evangelho de Jesus é soberano. O evangelho de Jesus é diferente da maneira que a terra opera. O evangelho de Jesus é diferente do que vocês estão pensando aqui. O evangelho de Jesus é superior. Cristo é superior ao imperador. Imagina a loucura. Que coisa linda que isso foi. E até então, até pelo menos ali o 2º século depois de Cristo, os evangelhos como nós conhecemos hoje, eles eram chamados de escritos. E só depois que esse termo foi conhecido como apropriado dos cristãos. Então, por isso é muito comum as pessoas pensarem que o evangelho diz respeito apenas ao Novo Testamento, mas na verdade não. A Escritura nos diz em Gálatas, como já disse, quando Paulo fala a respeito de Abraão, que Deus pré-anunciou o evangelho. Deus já tinha um plano perfeito. Agora, levando em conta a descrição do evangelho em Romanos capítulo 1 e também em 1 Coríntios capítulo 15, feitos pelo apóstolo Paulo, eu gosto muito de uma frase de John Stott que diz assim, o evangelho não é pregado se Cristo não é pregado. A primeira coisa que a gente tem que entender a respeito do evangelho é que ele é cristocêntrico. Cristo é o centro do evangelho. E não apenas a pessoa de Cristo, mas também a sua obra, que é o que Paulo vai dizer, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós temos que entender que o evangelho não diz apenas a pessoa de Cristo, mas também a sua obra por nós. E quando nós colocamos isso em perspectiva, nós colocamos também em perspectiva que ele veio nos salvar. É o poder de Deus para nos salvar do pecado. É o poder de Deus para nos salvar de nós mesmos. É o poder de Deus para nos salvar da ira de Deus, porque pecamos contra Deus. É como o próprio Paulo descreve em 1 Coríntios 15, 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando nós colocamos os nossos pecados em perspectiva e olhamos também para Romanos que diz o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, nós entendemos o tamanho, a dimensão da obra de Cristo na cruz por nós, que Ele recebeu o cálice da ira de Deus, Ele tomou a condenação da morte sobre si, para que nós pudéssemos estar religados a Deus. A segunda coisa que nós precisamos saber sobre o evangelho é que ele é centrado também em Deus. Não faz sentido nenhum nós pensarmos no evangelho apenas como o evangelho do Filho. Ele é o evangelho de Deus. É como está escrito em Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, o evangelho de Cristo não nos fala das nossas obras, de tudo que nós fizemos para alcançar o coração de Deus. Muito pelo contrário, ele nos mostra como nós ofendemos a Deus e o que Deus fez para nos religar a Ele. O que Deus fez na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, na sua doçura, para nos achegarmos a Ele outra vez. E
E por isso o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, são as boas novas, porque Cristo fez por mim o que eu jamais poderia fazer por mim mesmo. Ele foi o sacrifício perfeito para satisfazer a justiça e a retidão de Deus. Outra coisa que é interessante nós sabemos sobre o Evangelho é bíblico. É como Paulo ele continua dizendo aí em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que Cristo morreu segundo as Escrituras. É como está escrito. É tudo de acordo com como está escrito. Deus vinha anunciando o seu plano desde o começo. Ele vinha apresentando o plano perfeito. E esse plano perfeito é baseado na Escritura. Tudo veio da Escritura. Tudo que nós precisamos saber sobre o Evangelho está na Escritura. E aí, conforme ele vai dizendo, ele continua o texto, ele traz uma outra revelação tão poderosa que o Evangelho de Jesus ele é apostólico. Paulo faz questão de dizer, olha, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Quando você continua ali o texto de 1 Coríntios capítulo 15, ele faz questão de citar os apóstolos. Ele diz, olha, ele apareceu para Cefas, né? Ou seja, Pedro, e também para os outros apóstolos. Ele apareceu para mim, o menor dos apóstolos. Ele apareceu para Tiago. Ele faz questão de trazer aquilo que está na Escritura, o fundamento apostólico. O Evangelho de Cristo também é apostólico. E a nossa fé está edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, como em Efésios capítulo 1. O Evangelho também é histórico. Existem datas para comprovar a morte e ressurreição de Jesus. Aquele mesmo que morreu, que foi sepultado, é o mesmo que ressuscitou. Agora, o Evangelho não é só histórico, ele também é pessoal. É o que Paulo vai dizer ali nos versículos 1 e 2 desse texto que nós estamos falando aqui hoje. O Evangelho pelo qual vocês foram salvos. Ele é pessoal, vocês receberam salvação por causa desse Evangelho. Esse Evangelho que eu anunciei para vocês, ele não é apenas comprovado historicamente, ele é para a transformação da sua vida. Ele é para a transformação da sua história, ele é para te achegar a Deus. E outra coisa, quando nós olhamos ali para o verso 22 em diante, Paulo vai chamar Cristo de segundo Adão. Agora o Evangelho não é apenas pessoal, ele também é global, ele também é universal, ele também é para todos. Ele também pode restaurar toda a humanidade. Da mesma maneira que toda a humanidade caiu com Adão, toda a humanidade vai ser restaurada em Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Ou seja, a salvação ela é global nesse sentido, disponível para todos. Basta apenas que nós recebamos esse sacrifício. Basta apenas que nós entreguemos a nossa vida para o Senhor. Basta apenas que nós nos rendamos a esse Evangelho perfeito. E por último, o Evangelho de Jesus. Ele é escatológico. Ele não fala apenas de um Cristo que veio enviado pelo Pai, porque amou o mundo de tal maneira e sofreu e morreu ao terceiro dia, homem de dores que sabe o que é padecer e foi sepultado, como diz a Escritura. Ele não é apenas o Cristo que ressuscitou, ele também é o Cristo que voltará. Ele também é o Cristo que trará o reino de Deus sobre nós. Ele também é o Cristo que restaurará todas as coisas. A sua obra não terminou na cruz. Esse Evangelho também está fazendo arder no nosso coração uma viva esperança de que aquele mesmo Cristo que veio a primeira vez, aquele mesmo Cristo, o mesmo Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, ele voltará e reinará com justiça para sempre. Como está escrito em Isaías capítulo 11, o leão habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O Evangelho de Deus é tudo o que nós precisamos. Talvez você vá ver aí várias outras expressões para esse mesmo Evangelho. O Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, o Evangelho de Deus. O Evangelho perfeito para salvar, o poder de Deus para salvar. Quando nós reconhecemos que Cristo veio, enviado pelo Pai por um amor completamente avassalador, um amor tão profundo, que entregou o seu próprio Filho na cruz para que eu e você pudéssemos fazer parte da família. Quando nós olhamos para o Cristo crucificado, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, ele diz, eu não vim a vocês com palavras de persuasão, eu vim trazendo o Evangelho de Cristo, eu vim trazendo Cristo e esse crucificado. Eu decidi não saber nada mais.
Eu decidi não saber nada mais. O cara que cresceu aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, ele diz: eu decidi não saber de mais nada, a não ser Cristo e esse crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ele é o bastante, ele é o suficiente. Quando nós olhamos para o Cristo ressurreto, contemplado pelos apóstolos, contemplado por mais de 500 irmãos de uma só vez, que enviou o Espírito Santo em Pentecostes, derramou ali da presença do seu Espírito e enviou o Espírito Santo Consolador, como disse que faria, para que nos ensinasse todas as coisas. Quando nós olhamos para as promessas da palavra de Deus e nós sabemos que esse mesmo Cristo voltará e está chegando, não há nada no nosso coração que possa nos fazer mais completos, mais satisfeitos do que a obra de Deus por nós, do que o Cristo crucificado, ressurreto, que voltará.